Oi, gente. O filme Agente Secreto e Wagner Moura obtiveram vitórias históricas no Globo de Ouro. Mas, claro, como eles criticaram a ditadura militar e o governo daquele que era a viúva da ditadura militar, não é? A extrema-direita não pôde ficar se reduzir à sua insignificância e teve que ofender. Né? O Mário Frias disse que Wagner Moura é bancado pelo Estado e acusa o ator de hipocrisia. Esse ex-secretário de Cultura, não é? Ignora o fato de que parte da função do Estado é fomentar a cultura, e o Wagner Moura, sabe? E o Kleber Mendonça são artistas brasileiros, né? Que contaram, inclusive, com financiamento de outros estados, viu? De outros estados, não foi só o governo brasileiro, não. Teve investimento aqui do governo brasileiro, da Ancine, né? Mas também teve verba de outros lugares, né? Eles, inclusive, recusaram mais de 4 milhões do governo brasileiro para distribuição, conforme prevê o investimento do FSA. Né? Eles recusaram esse dinheiro. Né? E teve financiamento da França, da Alemanha, da Holanda, que também destinaram cerca de 14 milhões de reais para a realização do filme, além de outros 5 milhões da iniciativa privada. Mas tudo isso, o Mário Frias não toca nesse assunto, né? E aí tem a pergunta da Veja, né? Por que parte da direita nega a vitória de Wagner Moura? Bem, tem dor de cotovelo, despeito, viúvas da ditadura militar, gente que faz o negacionismo da ditadura e todas aquelas coisas que a gente já conhece. Antes de destacar as falas do pessoal da extrema-direita, vamos ouvir Kleber Mendonça e Wagner Moura e tecer alguns comentários. Vamos lá. Thank you very much for your question. About 10 years ago, Brazil took a very sharp turn to the right, and that time is now gone. The former president is now in jail. He was epically irresponsible in terms of not leading the country, and I really think that cinema can be a way of expressing some grievances that we all have in terms of the society we live in. I think we have to keep making films about the dictatorship. The dictatorship is still an open scar in Brazilian life. It happened 50 years ago only. We recently had from 2018 to 2022, we had the far right wing president in Brazil /fascist that is a physical manifestation of the echoes of the dictatorship. Está dizendo que o Bolsonaro, a viúva da ditadura, né, é uma manifestação física dos ecos da ditadura militar. Um fascista, eu prefiro chamar de neofascista, né? Mas é isso aí. Não tem nada demais no que o Wagner Moura está dizendo. Esse pessoal não diz que tem orgulho de se auto-intitular fascista. Vários deles estão agora absorvendo o termo para se autodeclarar. Por que ficaram tão ofendidinhos? Será que é porque é gente de esquerda sendo vitorioso nos Estados Unidos que aí deixa eles ainda mais constrangidos? Pode ser, né? So the dictatorship is still very present in the Brazilian daily life. So we have to keep making films about it. Gente, a dor de cotovelo não tem fim. Vamos à dor de cotovelo do pessoal da direita. Começou, teve o Silas Malafaia, vocês viram ali, ofendendo, né? Aqui, ó, ofendendo o Wagner Moura, né? O pastor usou as redes aí, né? O mercador da fé, né? Enfim, xingando, enfim, governo bom é dar aumento de R$18 para professores e 18 bilhões para que eles chamam de cultura. Quem deixou o salário mínimo congelado, viu, Silas Malafaia? Foi o presidente que você apoiou, viu? Então, não vou ler toda a mensagem do Silas Malafaia, não, porque eu não tenho muita paciência com o mercador da fé. A Janaína Pascoal, né, vereadora do PP, também foi na mesma linha da dor de cotovelo e do recalque, né? Ela disse, é típico de ditaduras o governo enaltecer tal prêmio em sucessivas postagens dos mais diversos órgãos e calar a revolução iraniana que já levou à morte 500 pessoas que só pediam a liberdade para viver como desejavam viver. Olha, Janaína, quem queria implantar uma ditadura militar era o Bolsonaro.
Ele está preso por causa disso, viu? Você quer procurar um aspirante a ditador, se lembre daquele que você apoiou. Né? Vamos lá. O deputado federal Mário Frias não celebrou a conquista e disse que ele é sustentado por um Estado corrupto. Nas redes sociais, o ex-ator de Malhação e ex-secretário de Cultura do governo Bolsonaro disse que Wagner apoia ditaduras como de Lula. Eu não consigo ler isso aqui sem rir. Não dá. Ditadura de Lula, repito, quem queria implantar uma ditadura militar era o Bolsonaro. Lula foi eleito democraticamente e governa de forma democrática. Inclusive, muitas vezes, não é, tendo coisas do governo que não consegue fazer por causa do Congresso, inimigo do povo. Né? Você sabe muito bem de que a gente está falando lá no Congresso, né? Que tem muita dificuldade de aprovar coisas que beneficiem a população, né? E ficam querendo passar PEC da bandidagem, projeto de lei da bandidagem, né? Tipo do Derrite, que deformou o projeto de lei do governo, né? Mas, enfim, disse o Mário Frias, esse sujeito posa de defensor de democracia enquanto apoia ditaduras como a de Maduro, Chávez e Lula. Tanto Maduro e Chávez na Venezuela, ele só conseguia lembrar da Venezuela, né? E Lula não é ditadura não aqui no Brasil, viu, figura? Além de políticos que flertam abertamente com autoritarismo. Você está se referindo ao Bolsonaro, que fez reunião com generais para a realização de um golpe de Estado e planejava matar Lula, Alckmin e Xandão? Entendi. Já o líder da Assembleia de Deus, Silas, criticou e tal, lembrando que ele chamou o ex-presidente de fascista. O pastor mandou o protagonista do agente secreto ir morar em Cuba. O velho reeditor vai morar em Cuba, né? Aliás, se quiser um país com autoritarismo em que seus cidadãos estão sendo assassinados, eu acho que o Silas Malafaia devia mandar o Wagner Moura morar nos Estados Unidos. Porque uma mulher acabou de ser assassinada pelo ICE, né? E a direita está querendo que as pessoas não acreditem nos próprios olhos e dizendo para as pessoas que ela tentou atropelar o cara do ICE, que é uma mentira óbvia. Qualquer pessoa que vê o vídeo sabe que isso daí é mentira, né? Mas enfim, vamos lá. Mas por que esse filme não é unanimidade? A começar pelo teor histórico narrativo, né? Fala sobre a perseguição e a tortura durante a ditadura militar, entre outras coisas. Bem, o que eu tenho a dizer sobre isso é que, para tanta dor de cotovelo, tanto recalque, né, eu recomendo que essas pessoas comecem a superar assim, a dor das suas derrotas. Né? O Wagner Moura e o Kleber Mendonça venceram nos Estados Unidos, venceram o Globo de Ouro, o Lula foi eleito, o Bolsonaro está preso. Né? E vocês queriam uma ditadura. Vocês não têm mais como posar de defensores da liberdade. Isso daí é uma grande fraude. E não cola mais, sabe? Nunca colou para qualquer pessoa que acompanhava a política. Agora, até mesmo as pessoas que acompanham pouca política, até mesmo as pessoas pouco informadas, já estão acordando para o fato de que vocês, né, vocês da extrema-direita, são uma grande fraude. São uma grande fraude. Quem comemora o governo dos Estados Unidos sequestrar um presidente... E outra coisa, vocês ficam falando, a Venezuela está sob uma ditadura. E a Arábia Saudita? Se fosse para começar com ditadura, é óbvio que a Arábia Saudita teria que vir muito antes da Venezuela. Se trata de um regime muito mais brutal, muito mais violento, muito mais autoritário. Mas por que os Estados Unidos fez o que fez com a Venezuela e não faz nada com a Arábia Saudita? Porque a Arábia Saudita permite que os Estados Unidos explorem as suas riquezas naturais e as grandes corporações estadunidenses explorem as riquezas naturais da Arábia Saudita. É um parceiro comercial. E por que a Venezuela foi alvo? Porque o líder da Venezuela não querem permitir que suas riquezas naturais sejam totalmente pilhadas, roubadas pelas grandes corporações empresariais. Então, o Trump
se declarou agora nas redes sociais que ele é o presidente em ação, né, o presidente no momento da Venezuela. Vocês acreditam? A cara de pau? Pois é, isso aconteceu. Não é mentira, não. Pode checar. Enfim. Então, esse pessoal, né, a máscara deles, que nunca foi muito boa, né, já ficou mais caída do que tudo, e agora as sequências de humilhações continuam, e de vergonha alheia, continuam a sinais bastante claros e vivos aí para todo mundo assistir, né? Resta agora a população brasileira conseguir, nesse ano, produzir uma derrota desse pessoal nas urnas maior do que aconteceu no passado, para ver se eles se tocam. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe se torna membro ou apoiador, quem sabe faz um pix para andretj@terra.com.br, e se você gostou desse vídeo, com certeza vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Tchau, tchau, gente.